Deixa eu entregar algo aqui. Algo que o Senhor me entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tinha deitado, acho que foi sábado. Eu tinha deitado e o Senhor me deu uma palavra muito forte. E o Senhor disse assim: filha, você sabia que os músculos, para ele crescer, você tem que machucar? Pessoas que vão em academias, elas machucam o músculo para eles crescer. E o Senhor falou: e machucar dói. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor disse assim: crescer dói. E sabe por que muita gente está dolorida? Porque está crescendo. Tudo que é machucado, cresce. E o Senhor falou essa palavra comigo. Então, se está doendo, é porque está crescendo. Se está doendo, é porque existe um crescimento de Deus. O povo do Senhor, lá no Egito, era oprimidos, humilhados. A carga horária aumentou de trabalho. Para quê? Para impedir o avanço, para impedir o crescimento. E tudo isso doía, aleluia, no povo de Israel. Mas a Bíblia diz que eles não pararam de crescer. Pelo contrário, eles continuaram crescendo. E o Senhor te trouxe hoje aqui, aleluia, para dizer para você que independente, aleluia, do que estão fazendo, que independente, aleluia, do que está doendo, há um crescimento de Deus, aleluia, para a tua vida. Há um crescimento de Deus para você. E esse crescimento é Ele que vai alargar, aleluia, as tendas. Porque tem tendas que serão alargadas, aleluia, e tem outras, aleluia, que o Senhor vai permitir desamarrar e armar em outro local. Sim, tem outras que o Senhor vai permitir, aleluia, desamarrar e armar em outro local, aleluia. Tem umas que vão crescer e tem outras que Deus vai tirar, aleluia, vai permitir, aleluia, serem tiradas para serem armadas em outro lugar. Eu quero que você entenda, aleluia, Isaac, na terra dos filisteus, estava incomodando o crescimento, mandam ele sair de lá, sai, aleluia, desarma a barraca, vai para outro canto e continua crescendo. Vai para o vale de Gerar, continua crescendo. Desarmou, continuou crescendo. Independente, aleluia, de quem vai alargar e quem vai desarmar, o Senhor manda dizer que continuará crescendo, que continuará evoluindo, que continuará desenvolvendo. Oh, derramanaga sobre calabás. Então descanse o teu coração, porque o que tu precisa, aleluia, vem da mão daquele que pode todas as coisas. Muitas vezes nós achamos, aleluia, que somos incapazes, mas o Senhor é quem dá capacidade, aleluia, e Ele quem faz. E eu quero te dizer hoje aqui, que o Senhor manda te falar, é Ele quem vai dar a capacidade, é Ele quem vai fazer. Eu não sei se você está, aleluia, alargando ou se você está desmontando, mas eu quero dizer que todavia
a honra e a glória dele. Oh, rabaxerecalabás. Então descanse o teu coração. Aleluia. Tem coisas que vão cessar na tua vida. Tem coisas que vão cessar. Aleluia. E quem vai colocar por terra, aleluia, é o próprio Senhor. Quem vai fazer cessar é o Espírito do Senhor. Aleluia. E o Senhor está dizendo aqui para você. Oh, rabaxerecalabás. Descanse o coração. Descanse o coração. Aleluia. Porque aquilo que eu começo é concluído. O Senhor jamais mandaria você fazer alguma coisa. Aleluia. E ele não se responsabilizava. Toda vida que o Senhor manda, ele o próprio se responsabiliza. E o Senhor está dizendo: descanse o seu coração, porque foi eu, o Senhor, que determinei. Foi eu, o Senhor, aleluia, que falei. Então eu me responsabilizo, aleluia, por você. Aleluia, eu me responsabilizo, aleluia, pelo que eu disse ao teu respeito. Viu? Tem uma pessoa aqui, aleluia, que o Senhor diz para ela descansar. Aleluia, porque aquele que começou, aleluia, que começou até agora, aleluia, é o mesmo que vai levar adiante para que haja conclusão. Orabarra sobre calabás. Para que haja conclusão. E Deus manda dizer, diga para ela, aleluia, que vai haver conclusão, porque sou eu o Deus que trago conclusão. Sou eu o Deus, que ama sobre a que trago, aleluia, que trago o que precisa para que seja concluído de acordo com a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com o que eu quero. Então eu, o Senhor, me responsabilizo. Fique em paz, porque eu vou fazer, operarei, concluirei, aleluia, e transformarei, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha só, tem alguém aqui específico que eu vou te entregar uma palavra, porque tu entrasse aqui para receber de Deus. E tu não vai sair daqui, aleluia, sem que Deus fale contigo. Porque hoje, aleluia, é noite de resposta para o teu coração. E Deus, aleluia, falará contigo, para que tu saibas que Deus é Deus que revela na terra o que Ele quer revelar. Neemias capítulo 1, aleluia. Neemias capítulo 1, versículo 2. Hananai, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e havia voltado, aleluia, para a província de Judá, estava passando por grande dificuldade. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que havia sido queimado ainda não tinha sido consertado. Neemias estava esperando uma notícia boa. Aleluia.
Mas a notícia que ele recebe não foi uma notícia que alegrou o seu coração. Foi uma notícia completamente diferente. E os estrangeiros que moravam ali desprezavam, aleluia, os que ainda o estavam. E ao ouvir isso, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele se entristece. De uma tal forma que ele chega a chorar. Porque tem notícias que quando nós recebemos, aleluia, nos faz chorar e nos entristece de uma forma que não se controlamos. E ali, no versículo 4 de Neemias 1 diz: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Quando ele ouviu aquela notícia, que não era a notícia que ele esperava, ele se sente e chora. Porque nós somos seres humanos. E vai ter momento na nossa vida que nós vamos chorar. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos se entristecer. Mas sabe o que Neemias faz? Aleluia. A Bíblia diz que ele se levanta, se posiciona e toma uma atitude. Chorar faz parte. O que não faz parte é você desistir e deixar a má notícia lhe dominar. E o Senhor quer que você se posicione assim como Neemias se posicionou. Aleluia. A notícia não foi boa. Não foi o que ele esperava. O coração se entristeceu. As lágrimas começaram a cair do seu rosto. Mas ele, aleluia, decidiu se levantar. Ainda que o choro dure uma noite, aleluia, tem alegria de Deus para a tua vida no amanhecer dele. E o Senhor está dizendo aqui para pessoas, aleluia, que o choro pode até cair dos teus olhos a lágrima, mas todavia o Senhor está usando a situação para gerar um posicionamento de mudança, que quando ele escuta essa notícia, aleluia, ele se posiciona. O Senhor usa, aleluia, a notícia que foi lançada sobre a tua vida, que não te favoreceu, para mudar o percurso de algo muito maior. Tem notícias que chegou até você, aleluia, mas que elas vão mudar o percurso para algo muito grande. Se prepara, porque hoje você pode estar chorando. Se prepare, porque hoje as suas lágrimas podem estar caindo e chega a estar quente. Mas eu quero te dizer que essas lágrimas vão ser trocadas, aleluia, por alegria que Deus vai trazer. Deus vai usar a situação, aleluia, para levantar. Deus vai usar a situação para colocar no lugar o que precisa ser colocado. Aleluia. Pode chorar. Aleluia. Mas chorando você não vai ficar. Nada sobre calabás. Porque o Deus que permite a lágrima também é aquele que permite o testemunho. Oh, rabaxere calabás. E o Senhor manda dizer que vai haver testemunho para essas lágrimas que caíram.
aleluia, dos teus olhos. O Senhor manda dizer que vai haver testemunho para essas lágrimas que escorreram no teu rosto. Ai, a sobrecalabas. Ai, a sobriadai que macépia. E nós sabemos, aleluia, o que acontece. Aleluia. A tristeza foi tão grande que o rei nota. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, aleluia, quem precisa saber, sabe. Quem precisa saber, sabe. Se resguarde, porque essa situação vai gerar, aleluia, uma mudança. Arabá, sobre calabás. Muito grande. De algo que não estava evoluindo, que vai passar a evoluir. Algo que não estava evoluindo vai passar a evoluir, porque o Senhor vai transformar o choro em alegria. Meu Deus, eu preciso entregar. Algo que não estava evoluindo vai evoluir, vai passar a evoluir. O Senhor vai pegar essa tristeza e Ele vai transformar em testemunho, em força, em coragem, em mudança. Oh, rabarra sobre. Ele ora, Neemias ora, fala com o rei. Aleluia, aleluia, o que estava acontecendo, o porquê que ele estava triste. Aleluia. E ali, aleluia, o que ele precisava foi ali lhe cedido. Sabe o que é que Deus fala aqui hoje? O que tu precisa vai ser cedido. E não importa se é grande, se é pequeno. Quem, aleluia, entrega as cartas aqui para Neemias é o rei. E o rei era algo grande. Aleluia. O rei era alguém, aleluia, que ocupava um poder sobre o povo muito grande. E foi justamente ele que colocou na mão de Neemias o que ele precisava para ter acesso. E o Senhor manda dizer para você, não se preocupe não, porque se for preciso eu usar gente grande para dar acesso, eu uso. E o que for preciso, aleluia, eu trago e coloco nas suas mãos. Porque eu sou Deus de coisas grandes. E não me limito ao pequeno. Não é porque você pensa pequeno que eu vou fazer pequeno. Eu sou ilimitado. Aleluia. O que ele precisou foi colocado nas mãos dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela situação, aleluia, gerou em Neemias uma coragem, aleluia, para ele se levantar. E através, aleluia, do levantar dele, houve movimento em coisas que estavam paradas há muitos anos. E o Senhor manda dizer, tem coisa parada na vida dela há muitos anos. Tem coisa sem andar há muitos anos. Mas as lágrimas, as más notícias, eu, o Senhor, vou gerar nela o posicionamento e a coragem que ela não tinha. Para poder ela se posicionar e fazer o que precisa ser feito. Porque muitas das vezes nós não temos coragem, aleluia, para tomar determinadas atitudes, aleluia, iniciativas. E muitas das vezes o Senhor pega aquela situação e Ele ali afia a situação para a situação nos afiar e nós se posicionar onde Ele quer que nós se posicione. E tem pessoas que estão aqui, que o Senhor está pegando a situação e a situação está apertando pessoas, porque Deus quer que ela se posicione dentro da situação e tenha coragem e tomar atitude
Foi através da má notícia, aleluia, que ele chorou, sentou, mas decidiu se levantar. Porque tem gente, aleluia, que chora e fica ali permanecendo chorando. Chora 3 minutos. Igual diz a irmã Deuseni pra mim. Eu digo, irmã Deuseni, chorou só 3 minutos? Sacuda a poeira e marcha. 3 minutos ainda é muito. Limpa as lágrimas dos olhos. E marcha. Oh, rabacadaga sobre calabas. Porque se o inimigo souber que a situação mexeu com você, lhe desestruturou, ele vai levantar gente dentro da situação. Aleluia. Para começar, aleluia, a lhe entristecer. Oh, mas o Senhor manda eu te dizer aqui, aleluia. Chore, mas limpe as lágrimas, se posicione e você verá mudança. E você verá o que eu vou fazer. E você verá o que vai ser levantado. E você verá o que vai ser colocado de pé novamente. Não tem jeito não. Porque a nossa boca, irmãos, é olhar para a situação e dizer não tem jeito. Porque nós queremos, aleluia, acreditar se vermos. E o Senhor está dizendo, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, aleluia, confie, aleluia, veja que eu posso mudar, veja que eu posso transformar, veja que as coisas de uma hora para outra podem acontecer. Oh, tem coisas aqui que vai acontecer muito rápido. Oh, meu Deus. Tem coisas aqui que vai acontecer, aleluia, de uma hora para outra. É. Porque tem coisas que Deus faz. Aleluia. E não precisa de muito tempo para Ele fazer. Eu e você, que somos refém ao tempo. Aleluia. Mas Deus não é refém ao tempo não, minha filha. Deus não é refém ao tempo não. Harabarra sobre calabas. Hanaga sobre anaga. As coisas iam começar a acontecer. Porque o Senhor já tinha um plano. Aleluia. O Senhor coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Meu Deus. O Senhor não erra. O Senhor trabalha. Aleluia. Certo. Por linha certa. Por caminhos certos. O Senhor não pega atalho. Porque o Senhor é caminho. Oh, riagadaga sobre decaba. O Senhor diz, eu sou caminho. Aleluia. E o Senhor tem falado comigo tremendamente. Essa palavra, eu coloco, aleluia, pessoas certas, pessoas específicas, em lugares estratégicos. Olha só onde era que Neemias estava, era o quê? Copeiro do rei. Aleluia. Olha a estratégia de Deus. Colocou aonde? Aleluia. Colocou lá dentro do palácio.
lugar estratégico. O Senhor já tinha tudo arquitetado, porque tem um plano perfeito de Deus. Os muros de Jerusalém estavam caídos, mas tinha alguém específico que era a estratégia de Deus no lugar certo. Muitas das vezes a gente se pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu vim para cá? Por que Deus me trouxe? Com tantos lugares para me ir, por que aqui? Às vezes é tanto questionamento, mas era projeto de Deus. Porque Deus tinha um plano perfeito para Neemias. E ele estava incluso no plano, aleluia, do Senhor. E era ele a ferramenta exclusiva que o Senhor iria usar. Ei, Neemias, eu te coloquei em lugares estratégicos, porque tu é ferramenta específica minha. Quanto Neemias estão aqui hoje, que Deus tem colocado em lugares de estratégia para um propósito que ainda não foi revelado. Oh, Rabacaxéria Darabá. Às vezes a gente se questiona tanto o porquê Deus nos coloca em determinado lugar. E o Senhor só revela, aleluia, quando Ele vai nos usar. Aleluia, para aquilo que Ele nos colocou. Veja, Esther, nem ela sabia o porquê que ela tinha entrado para aquela seleção. Mas no tempo de Deus foi revelado. No tempo de Deus foi revelado. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: você é ferramenta estratégica minha, que eu vou usar. Aleluia. Aí o que é que o Senhor faz? Aleluia. O Senhor dá as cartas a ele e tira ele daquele local. Aleluia. Tira ele lá, aleluia, do palácio, e agora ele vai para Jerusalém, porque lá ia começar. Só que ele vai, irmãs, com tudo, aleluia, nas suas mãos. Ele vai com tudo que ele precisava, porque o Deus que chama é o Deus que disponibiliza os recursos, é o Deus que entrega o que nós precisamos. E o Senhor manda dizer para você: eu, o Senhor, vou disponibilizar os recursos. Vou colocar nas tuas mãos o que tu precisa. Te darei estratégias necessárias. Te mostrarei o que tu precisa ver. E te direi o que tu precisa fazer. Eu sou o Senhor que vou fazer você enxergar aonde precisa haver mudança, restauração, aonde eu vou levantar, porque eu, o Senhor, o teu Deus, é quem falo contigo hoje aqui. Vou te tirar de lugares que eu te coloquei estrategicamente para tu cumprir o meu propósito. Eu sou o Senhor que estou falando contigo e digo para ti: haverá recompensa. Haverá recompensa. E essa recompensa, aleluia, sou eu que trago. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai observar o ambiente. Muitas das vezes, irmãs, nós temos que ter cuidado. Nós temos que observar o ambiente aonde nós estamos entrando, aonde nós estamos colocando o nosso pé, para nós saber o solo que estamos pisando, o território que estamos andando, para não ser pega de surpresa. Ei, ele vai dar uma volta.
Tem gente que acha que é só chegar e fazer. Não é assim as coisas. Não funciona desse jeito. No mundo espiritual, aleluia, não é dessa forma. Nós temos que saber o território que nós estamos, aonde nós estamos pisando, qual é o solo, aleluia. E ele primeiro foi dar a volta lá, para ele ver, aleluia, e depois começar a agir, depois começar a fazer. O Senhor está dizendo: primeiro eu vou te colocar lá dentro, para tu observar. Depois que tu observar, depois que tu andar, depois que tu souber o solo que tu tá, aí é que vai começar a acontecer. Oh, rabar de calabate. Arabacadaga sobre calaba. Rabaxeria naga sobre calaba. Aí começa a acontecer. E ele vê que tem entulhos, portões fora do lugar queimados, muros caídos. Aleluia. Ele vê todo o território. Não tem como levantar muros. Aleluia, sem antes tirar entulho. Oh, rabacadaga sobre calaba. Não tem como levantar muros. Aleluia. Sem antes tirar entulho. E o Senhor está dizendo aqui para você: oh, diaia serri que minha araba sobre anaga sebria, que ele vai, aleluia, te dar discernimento para saber o que precisa ser tirado, para saber o que precisa ser desentulhado, para você não construir, aleluia, muros, aleluia, em cima de entulhos. Oh, iagaia sobre de calabás. Oh, rabá sobre calabás. O Senhor vai dar estratégia. O Senhor vai dar visão. O Senhor vai mostrar. E não se preocupe, irmãs. Aleluia, porque é o Senhor que coloca de pé o que está caído. É. Oh, Jesus. O Senhor manda dizer assim, ó: sou eu que coloco de pé o que está caído. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem coisas que tem que começar em silêncio. Tem coisas que tem que começar em silêncio. Quando Neemias chega, ele chega em silêncio. Ele não chega alardando, falando. Não, chega em silêncio. Primeiro foi ver o território. Porque o inimigo gosta, aleluia, de saber quais são os nossos passos para tentar atravessar no meio, para tentar meter a pata dele. Neemias já tendo, aleluia, maturidade, aleluia, espiritual, ele chega em silêncio, aleluia, e só fala na hora certa. Eu quero dizer algo da parte de Deus aqui. Tem coisa que tu vai precisar ter maturidade para falar só na hora certa. Oh, rabacadaga sobre calaba. Por quê? Porque tinha estrangeiros lá. Aleluia. Tinha pessoas que estavam felizes em ver os muros daquele jeito. Em ruínas, destruído. Porque tem gente que gosta mesmo de ver o outro em ruína. De ver o outro no fundo do poço. De ver o outro se dando mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1 fala. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1:3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e havia voltado para a província de Judá estava passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões, aleluia, que havia sido queimados ainda não tinha sido consertado. Tinha gente que estava alegre com aquela situação. Aleluia.
Então, tem hora para abrir a boca, tem hora para falar, porque nem todo mundo, aleluia, quer ver os teus muros reconstruídos e levantados. Preferem ver caídos. Mas eu quero te dizer, aleluia, que para a infelicidade desses que querem ver teus muros caídos e destruídos, eles não vão ver, porque o Deus da restituição e restauração, ele está chegando na tua vida para colocar de pé o que o diabo, aleluia, derrubou, para colocar de pé o que foi caído, para colocar de pé, aleluia, o que está em ruínas. Sabe o que acontece? Acontece que quando Sambalate, ele sabe, aleluia, ele começa a investir. Porque o inimigo, quando ele sabe que tem uma obra grande a ser feita, ele vai se levantar para tentar investir, para desmotivar, para que nós venhamos parar. Capítulo 4 de Neemias. Quando Sambalate soube que os judeus estavam construindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Olha só, quando ele soube que os judeus estavam construindo as muralhas, fica furioso. Por quê? Porque sabia que aquilo que estava caído iria, aleluia, se levantar, iria ser reerguido. Então tem gente que quando vê que a vitória está chegando na vida do outro, fica enfurecido, não gosta, mas nem por isso a obra deixa de acontecer. Pelo contrário, a obra continua. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, aleluia, a obra vai continuar. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer, não se preocupe com quem se levanta. Não se preocupe com quem fica enfurecido. Porque todavia, o que foi começado vai terminar. O que foi começado vai terminar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la. Ele vai finalizá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma mudança muito grande que o Senhor iria usar Neemias para fazer. Mudou de território, deu estratégia, abriu, aleluia, a visão, tirou o que preciso era para poder iniciar. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, hoje eu estou começando na tua vida, aleluia, uma obra grande. Hoje eu estou começando na tua vida uma obra que começará, mas vai terminar. Tem data para terminar. Tem data para ser concluída. E o Senhor manda dizer para ti, não perca tempo. Não perca tempo com aqueles que têm se levantado. Não perca tempo com aqueles que querem tirar o seu foco daquilo que verdadeiramente interessa. Porque eu, o Senhor, aleluia, te darei estratégia. E digo para ti, não dê ouvido àqueles que se levantam. Eu sei que estão se levantando de todos os lados. E está vindo afronta de tudo quanto é canto. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Sabe por quê? Porque essa peleja não é tua, mas é de Deus. E o Senhor está dizendo, não é dela, é minha. Não é dela, é minha. Você vai silenciar. Você vai silenciar. E Deus vai entrar dentro da situação. E Ele vai pelejar por você. O Senhor manda dizer para ti, a peleja é minha.
Quantas pessoas se levantaram contra Josafá, um exército. Mas o Senhor foi quem pelejou. Ah, filha, se tu soubesse. Aleluia. Que quando vem contra ti, eu vou contra eles. E eu estou indo, diz o Senhor. Estou indo para te defender, diz o Senhor. Deus está indo para te defender nessa, aleluia, nesta causa, meu Deus. Glória a Deus. O Senhor diz assim, eu estou indo para defendê-la. A mudança ia ser grande, irmãs. E tudo aquilo que é grande, aleluia, o inimigo se levanta. Aleluia, o inimigo se levanta da proporção que é a tua vitória. Da proporção do nível da unção que tu tá. Tu tá entendendo? Eu quero te dizer uma coisa, aleluia, quero te dizer uma coisa da parte do Senhor. Era algo tão grande o que o Senhor iria fazer através da vida de Neemias. Meu Deus. Que o inimigo começa a se levantar com força. Se tu não der um glória a Deus aí na tua casa agora, irmã, eu quero que tu abra essa boca santa e tu dê um glória a Deus. Sabe por quê? Porque os muros estavam caídos há muitos anos. E Deus iria usar Neemias, que teve coragem, a levantar em questão de dias algo que estava destruído há anos. Aí o que acontece? Oh, meu Deus. Era algo que estava no chão, irmãs, há muito tempo, há muitos anos. E que Deus levantou Neemias para, em questão de dias, colocar o que estava caído de pé. Aí o cão começa a atacar usando pessoas para desmotivar ele. Oh. Mas o que eu acho lindo na vida de Neemias é que ele não dá ouvido, não. Ele não se embaraça, não. Enquanto nós damos ouvido, enquanto nós se embaraçamos, nós estamos atrasando aquilo que é para acontecer. Então hoje sacuda a poeira. Diga para o inferno, eu não lhe dou mais ouvido a partir de hoje. Porque tem um propósito que eu preciso executar. Oh, rabacadagas. Tem um propósito que eu preciso concluir. Deixa eu ler isso aqui para vocês verem e entenderem. Aleluia, isso aqui é muito forte. Que eu vou entregar aqui o que Deus passou para mim. Aleluia, Neemias 4, versículo 15. Aleluia. Versículo 15, 16 e 17. Veja, preste atenção nisso, abra os teus ouvidos. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Meu Deus. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles planejavam e compreender que Deus havia atrapalhado os seus planos. Eles ficam sabendo. Aleluia. Eles ficam sabendo que ele já sabia do plano arquitetado por eles. Aleluia. E Deus tinha atrapalhado os planos dos inimigos de Neemias, dificultando para os próprios inimigos e dizendo: quem está na peleja por ele sou eu. O Senhor manda dizer para ti: eu vou dificultar para os teus adversários. Eu vou dificultar para os teus inimigos. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havia descoberto. O Senhor revelou o plano do adversário.
e eles ficaram sabendo, aleluia, e o Senhor dificultou para os adversários. O Senhor vai dificultar para aquele que quer te prejudicar. O Senhor vai dificultar para aqueles que não quer deixar a obra seguir. O Senhor é quem vai pelejar. Prepara o teu coração que tu vai ver a mão de Deus agindo. Aleluia. Tu vai ver a mão de Deus fazendo. Aleluia. Tu vai ver a mão de Deus concluindo. Porque o Senhor manda dizer, vou eu confundir. O Senhor manda dizer, vou eu confundir aquele que está vindo para tentar te atrapalhar. Vou eu confundir aqueles que estão vindo para tentar parar o que eu iniciei. Oh, rabachei camarras. Porque não vão parar. Não vão lhe confundir, mas eles serão confundidos. Não vão lhe envergonhar, mas eles serão envergonhados. Porque eu honro aqueles que se humilham a mim. Eu exalto aqueles que se humilham a mim. Arabai sheika badagas. Riadagassou biederiasse. Tu vai ver o que eu vou fazer por esses tempos, diz o Senhor. Tu vai ver o que será levantado por estes tempos, diz o Senhor. É os teus olhos que verão a mudança. Aleluia, o que eu colocarei de pé. Muitos ficarão surpresos. Rabai deriasse, amanaga subiedeia, porque viram caído, mas aquilo que os olhos viram caído, aleluia, verão de pé novamente. Sou eu, o Senhor, quem está prometendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou eu, o Senhor, quem está fazendo. Anai, ei, sobrana. O Senhor manda dizer, tenho data determinada, tenho data de execução, tem data de finalização, meu Deus. Tem data de finalização. Senhor, faz tanto tempo. O Senhor está dizendo, você é refém do tempo, eu não. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, diz o Senhor. Não dê ouvido a Sambalate, a Tobias, aleluia. Rabarde que manadia sobre calaba. O Senhor está dizendo, olhe só para mim, porque tu verás o que eu faço dentro dessa situação, diz o Senhor, meu Deus. Eu preciso te entregar isso aqui. Eu quero que tu receba da parte de Deus. Veja só, Neemias 4, versículo, aleluia, 16, aleluia. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armado com lança, escudo, arco, flecha e armadura, e as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas, até as autoridades deram apoio às pessoas, porque Deus, o Senhor, traz quem é para trazer. Eles estavam o que? Preparado, porque ninguém vai entrar dentro de uma peleja de qualquer jeito. Eles estavam ali pronto. Se eles vierem, nós estamos aqui com as ferramentas necessárias para ganhar essa peleja, para ganhar essa batalha. Não vai nos pegar desprevenido, não. Aleluia. O 17, aleluia. Aleluia.
que estavam construindo as muralhas deram todo o apoio. As pessoas que estavam construindo as muralhas, cada pessoa carregava materiais de construção numa mão e na outra carregava uma, aleluia, espada. Era uma mão construindo e a outra com a espada. Não baixa a tua espada, não baixa a tua espada. Tem inimigo esperando tu sair do posto para te atacar. Rabacheika, labassobra narabás. Não saia, não retroceda. Fica com uma mão segurando a espada e com a outra construindo. Nem que você, aleluia, demore mais um pouquinho, mas não saia do lugar aonde Deus te colocou. Rabardecaia, séria manária. Era grandioso o que Deus ia fazer. Aleluia. Na vida de Neemias. Aleluia. Era grandioso. Sabe por quê? Porque estudos diz que aproximadamente, não é exato a quantidade de anos. Aproximadamente os muros estavam caindo há 150 anos. Pode ser mais, pode ser menos. Quantos anos? 150 anos. Mas o que o Senhor iria fazer era tão rápido, que era algo que há muito tempo estava caído, mas que em questão de dias o Senhor ia mudar a situação, porque quando Deus quer acelerar algo, Ele muda em questão de dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem outra irmã falando aqui que era 120, aproximadamente. Não tem a quantidade exata, pode ser menos, pode ser mais, não tem a quantidade exata, mas estudos falam teologicamente, algumas linhas teológicas, que é mais ou menos isso, 120, 150 anos, não diz a base exata, mas mesmo que fosse 20 anos, a Bíblia diz que dentro de 52 dias os muros são levantados. Aí a Bíblia diz, lá no livro de Neemias, 52 dias, algo que de anos estava no chão. Deus usa Neemias para levantar em questão de dia, em questão de pouco tempo. Deus manda dizer para você, é questão de dias, é questão de dias. É questão de dia, data exata, questão de dias, 52 dias, o muro estava de pé, coisa que tinha há muitos anos caído. O Senhor fez Neemias sair, aleluia, do lugar estratégico para colocar de pé aquilo que muitos não tiveram coragem. Deus hoje está levantando pessoas aqui e está colocando de pé em lugares aonde muitos, aleluia, não queria, mas através do posicionamento, Deus vai fazer. Eu quero que tu determine aí, aleluia, nos comentários, aleluia, eu quero que tu decrete com fé, com esperança, aleluia, crendo que Deus fará em questão de dias, em questão de dias, em questão de dias vai acontecer, em questão de dias, o que não houve vai acontecer, o que não deu certo vai dar, aquilo que o inimigo, aleluia, tramou, ele vai recuar, porque o Senhor vai atrapalhar, vai confundir. Vai atrapalhar, vai confundir todos os planos do adversário. Em questão de dias, Deus pode mudar. Em questão de dias, Deus pode fazer. Deus não vai deixar dessa forma. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para Deus desenrolar. Ei, Canadiaçu. Oh, Rabacheiria Narabás. E decabadaga sobre decalabahás. Quando Deus fala, aleluia. Quando Deus fala, realidade se alinha. Ciclos
passem. Prepare-se, porque há uma virada chegando e será maior do que o que você imagina. Imagina. Ai, deria sobre calabás. Anaia sobre de calabás. Sobre de calabás. Foi em questão de pouco tempo. Foi em questão de pouco tempo. Mas o Senhor, fez acontecer. O Senhor fez, aleluia, acontecer. Sobre calabás. Tem muita coisa que em questão de pouco tempo vai acontecer. Se prepare, se prepare, se prepare, porque o que é teu já está preparado. O que é para acontecer já está preparado. O que é para desenvolver, aleluia, já está, aleluia, desenvolvido. Deus está te capacitando. Deus está te capacitando. Foi luta esses dias. Aleluia. Foi uma em cima da outra. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu estou operando, eu estou fazendo, diz o Senhor. Então descansa teu coração. Aleluia, porque a resposta vai vir. A resposta vai vir. E a resposta vem do trono. A resposta vem do trono. E quem dará a resposta é aquele que te sustenta. Quem dará a resposta é aquele que te guarda. Quem te dará a resposta é aquele que não dorme. Porque ele é o guarda, aleluia, de Israel. Não foi fácil não, mas o Senhor tem estado contigo e tem te sustentado, porque se não fosse a mão do Senhor, tu já tinha parado, tu não estava onde tu tá, tu já tinha desistido, aleluia, no meio do caminho, mas o Senhor não deixou você parar, o Senhor não deixou você retroceder, e até aqui, aleluia, você chegou e vai, aleluia, chegar muito mais longe, porque Deus não deixa você desistir, amém?